Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês de um livro que ele aparece muitas vezes em listas. Sabe essas listas de livro, 10 livros que você precisa ler, os 10 melhores livros de 2020, 10 escritoras mulheres que você precisa ler, 10 escritoras negras que você precisa ler? Pois é. O livro sobre o qual eu vou falar hoje, ele tá sempre nessas listas de 10 escritoras negras que você precisa ler. Pessoalmente, eu não tenho nada contra listas. Só que eu acho que, assim, às vezes essa produção de conteúdo, ela lista vários livros e não se detém, né? Não, tipo assim, não apresenta o livro como deveria apresentar. Acaba sendo uma coisa superficial. Então, hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês desse livro aqui, ó. É o mesmo livro, tá, gente? Só esse aqui é a versão original em inglês, tá? Sister Outsider. E esse aqui é a versão em português, que foi traduzido como Irmã Outsider. Ele foi traduzido pela Stephanie Borges, que, aliás, eu tô lendo o nível de poesia dela, que também é muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Tá aqui, ó, eu tô lendo ainda. Depois eu prometo que depois que eu terminar de ler, eu falo sobre esse livro pra vocês. Talvez precisemos de um novo nome para isso. Pois é, assim como a Stephanie Borges, a Audre Lorde também é poeta. E só que isso também é uma coisa que eu tô tentando me corrigir, né? A gente acaba muitas vezes lendo, em relação a mulheres negras, a gente acaba muitas vezes lendo mais o trabalho ensaístico do que necessariamente a obra estética. Então, assim, tá na minha lista, eu pretendo ler pelo menos um livro de poesia dela. Então, aqui estão as duas capinhas, né, em português e inglês. Eu conheci ela quando eu tava como aluna visitante numa universidade dos Estados Unidos. Isso aqui a gente leu por uma cadeira de estudos feministas negros. E, coincidentemente, no mesmo período foi lançada essa tradução aqui para o português. Bom, eu vou comentar alguns ensaios, tá? Como são vários, eu não vou conseguir comentar todos, senão o vídeo fica muito grande. Mas eu vou comentar não aqueles que são melhores, porque eu acho todos maravilhosos. Mas eu vou comentar aqueles que talvez conversaram mais comigo, que eu gostei mais. O primeiro deles é um ensaio chamado Apontamentos de uma Viagem à Rússia. E assim, ela é muito conhecida pelo trabalho bastante militante dela, porque assim, o título Irmã Outsider ou Sister Outsider é porque ela sempre se vê como uma outsider, como alguém de fora. Porque, além de negra, ela também é lésbica. Então, assim, ela é sempre referida como a outra, né? Como a outra pessoa, como a diferente. E é isso, né, que o título faz alusão. Então, nesse ensaio, que é um relato de viagem, que eu adoro ler relatos de viagem, tem várias coisas, assim, que me chamaram a atenção. Uma delas é já quando ela estava no avião, que ela viu uma mulher russa, já de mais idade, sentada, assim, né, muito ereta, e ela viu várias medalhas na roupa dessa mulher. E ela percebeu, assim, como que aquela mulher tinha uma noção de identidade, da noção de pertencimento do mundo, ao lugar que ela pertencia, né? Ela sabe que ela é russa, ela sabe que ela pertence àquele lugar, a função dela na sociedade. E essas medalhas, assim, de honra militar, ela leu isso, né, só vendo essas medalhas de honra militar na roupa dessa mulher. Lembrando que essa viagem que ela fez para a Rússia, isso foi ainda nos anos 70. Então, assim, ainda não tinha caído ainda o Muro de Berlim, né? Faltavam pelo menos quase 20 anos ainda para o Muro de Berlim cair. Então, assim, ainda reinava, né, o socialismo na Rússia nessa época. E assim, algumas coisas que chamam a atenção dela por exemplo, a saúde pública, sabe? Ela ficou muito impressionada, assim. É algo assim que mais de uma vez ela repete no texto. Nossa, todas as pessoas têm acesso à saúde de graça.
Para nós brasileiros, talvez não faça muito sentido, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, assim, se tu passa mal na rua, tu sofre um acidente e chama uma ambulância, não tem SAMU, vamos chamar uma ambulância particular e depois tu vai ter que pagar. Muitas vezes as pessoas se endividam. Há casos de pessoas assim que se negam a entrar na ambulância, mesmo estando muito machucadas, porque elas não querem depois se endividar, de ter que pagar isso, que isso muitas vezes chega fácil a $10.000. Eu já vi isso assim, que vai de $500 até $10.000, né? Digamos assim, uma viagem dessas de ambulância. E assim, eu quero, sobre esse ensaio, eu gostei tanto que eu quero ler um trechinho pra vocês, que ela faz assim, o tempo todo, então, não só em relação à saúde, mas ela vai comparar muitas coisas, né, desse lugar dela. Na verdade, ela não é, outra coisa que ela é outsider também foi porque eu acho que ela originalmente nasceu em Grenada. Mas assim, como alguém que mora nos Estados Unidos, ela vai fazer o tempo todo essa comparação com o que ela vê na Rússia. Cito. Para as mulheres, então... Gente, eu tô lendo o trecho errado, esse é o próximo trecho que eu quero ler. Penso que os Estados Unidos têm problemas específicos, que a Rússia tem problemas específicos, mas, basicamente, quando encontramos pessoas que partem de uma postura centrada no ser humano e não no lucro, as soluções podem ser bem diferentes. Fico me perguntando como problemas humanos similares serão resolvidos. No entanto, não estou convencida por completo de que os seres humanos sejam prioridade aqui também, embora que se fale muito mais em prol dessa ideia do que nos Estados Unidos. Então, assim, né, ela, de certa forma, aqui é uma crítica também, né, que ela faz, né, a esse lucrocentrismo que existe nos Estados Unidos, né, de tudo girar ao redor do lucro. O próximo ensaio que eu quero comentar com vocês é um ensaio chamado A Poesia Não é um Luxo. Ou seja, de como, muitas vezes se fala, né, mas para que eu preciso da literatura? Para que eu preciso de literatura? Aqui ela tem uma boa explicação. A literatura não é um luxo, a literatura aqui ela fala em poesia, tá? Mas eu já tô, né, colocando a minha interpretação pro todo da literatura. A poesia não é um luxo, a literatura não é um luxo, né? É um direito que a gente tem. E aqui eu também vou citar um trechinho. Para as mulheres, então, a poesia não é um luxo, é uma necessidade vital da nossa existência. Ela cria o tipo de luz sobre a qual baseamos nossas esperanças e nossos sonhos de sobrevivência e mudança. Primeiro como linguagem, depois como ideia e então como ação mais tangível. É da poesia que nos valemos para nomear o que ainda não tem nome e que só então pode ser pensado. Os horizontes mais longínquos das nossas esperanças e dos nossos medos são pavimentados pelos nossos poemas, esculpidos nas rochas que são nossas experiências diárias. Então aqui, como dá para notar, ela está associando, né, a poesia não só a algo abstrato, mas a algo concreto, a ação. Achei fantástico essa definição dela, né? Não definição, né, mas essa importância que ela dá para a poesia. Depois, ela vai falar sobre como o nome do ensaio é A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação. E ela vai falar muito sobre silenciamentos que ocorrem, principalmente em relação a coisas que foram escritas por mulheres negras. E aí aqui eu trago o exemplo de uma teórica brasileira como a Lélia Gonzalez, que ficou por anos esquecida, que foi muito silenciada e que agora está se redescobrindo. Eu tô comentando ela porque recentemente eu li um artigo dela em um livro que depois eu também quero falar aqui para vocês. Bom, ela tem aqui também, perdão eu fazer tantas citações, mas eu acho que assim, essas citações que eu faço são uma espécie assim de degustação do livro, né? Eu quero que vocês se sintam tentados a ler esse livro com essas citações. Sobre silenciamentos. E nos lugares em que as palavras das mulheres clamam para ser ouvidas, cada uma de nós devemos reconhecer a nossa responsabilidade de buscar essas palavras, de lê-las, de compartilhá-las e de analisar a pertinência dela na nossa vida.
Que não nos escondamos por detrás das farsas de separação que nos foram impostas e que frequentemente aceitamos como se fosse invenção nossa. Por exemplo, provavelmente eu não posso ensinar literatura feita por mulheres negras. A experiência delas é diferente demais da minha. E, no entanto, quantos anos vocês passam ensinando Platão, Shakespeare e Proust? Outra, ela é uma mulher branca. O que teria para me dizer? Ou, ela é lésbica. O que meu marido, meu chefe, diria? Ou ainda, essa mulher escreve sobre os filhos e eu não tenho filhos. E todas as outras incontáveis maneiras de nos privarmos de nós mesmos e umas das outras. E aqui, nossa, eu acho que, né, eu enquanto professora, eu vejo que, né, eu não posso deixar de falar de escritoras negras, porque essa não é a minha experiência, né, porque justamente estou eu lá dando aula de Machado de Assis. Então eu acho isso aqui muito importante para nós mulheres brancas e principalmente para nós professoras brancas. Bom, o próximo ensaio sobre o qual eu quero falar, eu nem vou falar sobre ele, eu acho ele muito bom, só que ele é muito complexo para eu falar nesse vídeo aqui. Se chama Os Usos do Erótico. E ele é um ensaio muito bom, ele vai falar sobre assim, a importância do erotismo e tal, só que ele é um ensaio mais abstrato, que precisa se aprofundar mais, mas eu recomendo. Outro que eu acho, talvez seja um dos mais famosos dela, eu acho, que se chama As Ferramentas do Senhor Nunca Derrubarão a Casa Grande. De certa forma, assim, de forma abstrata, o que eu leio desse ensaio é que a gente não pode usar as táticas que o Senhor usa para derrubar a Casa Grande. Ou seja, trazendo isso aqui para o Brasil, eu penso assim, ou para nossa atualidade mesmo, a gente não pode, para combater o fascismo que existe no Brasil, a gente não pode usar as mesmas ferramentas que os fascistas usam, como, por exemplo, as fake news. E aí eu me refiro diretamente a Bolsonaro, a Trump. Não dá, a gente não pode usar essas mesmas ferramentas, né? Porque essas ferramentas nunca vão desmantelar a Casa Grande. Casa Grande aqui como uma metáfora para a elite, né? E isso aqui também acaba sendo uma grande crítica, e aí não tão abstratamente, né? Não tanto na minha interpretação, mas o ensaio em si, ele é uma grande crítica ao feminismo liberal. Esse feminismo de mulheres brancas que não enxergam as armadilhas do capitalismo, por exemplo. Vou ler um trechinho para vocês. Se não é necessário que a teoria feminista branca americana lide com as diferenças entre nós, nem com as consequências dessas diferenças das nossas opressões, então como vocês lidam com o fato de que as mulheres que limpam suas casas e cuidam dos seus filhos enquanto vocês vão a conferências sobre teoria feminista são, em sua maioria, mulheres pobres e de cor? Qual é a teoria por trás do feminismo racista? Então, assim, eu acho que, né, é uma grande crítica muito pertinente a esse feminismo, assim, que não olha para outras mulheres. Outro ensaio que eu quero, esse também eu acho que é um dos mais importantes do livro, se chama Idade, Raça, Classe e Sexo. As mulheres definem a diferença. Aqui ela vai falar sobre a fala... vai muito no sentido, né, do último ensaio que eu comentei. Que ela vai falar sobre como essa ideia de que existe uma irmandade entre as mulheres, essa sororidade, é na verdade uma grande falácia. A gente não tem que, digamos assim, deixar de ver as diferenças que existem entre nós. Nossa, nós somos todas irmãs, nós somos todas iguais. Não, na verdade a gente tem que acolher as nossas diferenças, reconhecer e abraçar essas diferenças. E é também outra grande lição para mim. Cito novamente. Quando as mulheres brancas ignoram os privilégios inerentes à sua branquitude e definem mulher apenas de acordo com as suas experiências, as mulheres de cor se tornam outras, outsiders, cuja experiência e tradição são alheias demais para serem compreendidas. Um exemplo disso é a marcante ausência de experiência de mulheres de cor no material de disciplinas de estudo das mulheres.
A literatura de mulheres de cor raramente é incluída nos conteúdos de literatura de mulheres e quase nunca em outras disciplinas de literatura, nem nos estudos das mulheres como um todo. Com demasiada frequência, a desculpa dada é que as literaturas das mulheres de cor só podem ser ensinadas por mulheres de cor, ou que elas são muito difíceis de entender, ou que as turmas não conseguem se envolver. Gente, que susto que eu levei, meu gato tentando entrar, não reparem. Com demasiada frequência, a desculpa dada é que as literaturas das mulheres de cor só podem ser ensinadas por mulheres de cor, ou que elas são muito difíceis de entender, ou que as turmas não conseguem se envolver, porque vem de experiências que são diferentes demais. Tenho visto esse argumento ser usado por mulheres brancas extremamente inteligentes, mulheres que não parecem ter problema nenhum para ensinar e analisar obras que vêm das experiências amplamente diferentes de Shakespeare, Molière, Dostoiévski e Aristófanes. Certamente deve haver outra explicação. É aqui mais ou menos o mesmo argumento, né, de que mulheres brancas não podem, né, se deixar de falar de escritoras negras alegando que é uma experiência muito diferente, né, porque a gente acaba falando, isso não se refere só à literatura, né, eu acho que se refere a várias áreas do conhecimento, em várias áreas profissionais. Por fim, eu quero comentar, não é o último ensaio dela, mas ela vai falar sobre os usos da raiva. Ela vai falar como usar essa raiva, como canalizar essa raiva para efetuar mudanças na sociedade. Eu achei, assim, esse um livro bastante interessante. E nesse mesmo ensaio, ela vai falar do nosso querido brasileiro Paulo Freire. Eu fiquei fascinada, assim, que ela cita ele. Cito de novo. Como Paulo Freire mostra tão bem em Pedagogia do Oprimido, o real objetivo da transformação revolucionária não pode nunca ser apenas as situações opressivas das quais buscamos nos libertar, mas sim aquele fragmento do opressor que está profundamente arraigado em cada um de nós e que conhece apenas as táticas do opressor, as relações do opressor. Então, gente, fica aqui então essa dica desse livro de ensaios da Audre Lorde, que é maravilhoso. Eu recomendo altamente que vocês leiam. Não é só um livro, não é um livro para mulheres negras, muito pelo contrário, nós mulheres brancas devemos, pelo menos nós que nos consideramos feministas, a gente precisa ler esse livro. Ele tem assim, noções muito básicas que a gente precisa saber para, enfim, né, como ela mesma diz, né, abraçar as diferenças. Agora que eu vi a contracapa da Djamila Ribeiro, que legal. Outra coisa, ele é um livro ensaístico de teoria, só que é um livro muito simples, é um livro fácil de ler, é uma leitura boa, tanto, né, enfim, ela escreve muito bem, a Audre Lorde, né, porque ela é poeta, e talvez ela não tenha tanto aquele peso acadêmico, e eu acho que é um bom livro, assim, para se começar a ler sobre esse assunto. Enfim, recomendo altamente esse livro para vocês. Abraço, até mais.